Oi, pessoal, bom dia. Estão vendo meu slide? Dá para ver sim, professor. Então tá, pessoal. Então, bom dia. Eu vou começar só fazendo uma complementação da patologia esôfago-gástrica, com algumas coisas que eu não abordei na semana passada, e depois a gente vai para a parte de patologia intestinal. Eu gostei dessa imagem, e aqui dá para a gente ver nitidamente o que eu tinha falado com vocês na semana passada, a diferença da coloração, e como a gente consegue ver nitidamente quando muda do epitélio esofagiano, que é esse epitélio onde tem essas pregas longitudinais, e ele é um epitélio mais claro, e aqui quando eu entro na cavidade gástrica. Observem que aqui, ó, a gente tem a junção esôfago-gástrica. Ela não é completamente retinha, né? Então, isso pode ser dessa maneira, pode ter umas variações. Essa é a área que a gente tem maior desenvolvimento de que tipo de lesão? O que a gente pode encontrar aqui? Qual é a condição que a gente pode encontrar nesse terço distal? Deixa eu abrir no terço distal do esôfago, que é uma condição bastante comum, é aqui que ela se desenvolve. Barret? O esôfago de Barrett, tá? Devido à regurgitação, né, do conteúdo ácido, esse terço distal do esôfago fica suscetível, e aqui pode surgir uma metaplasia do tipo intestinal. Por quê? Porque essa porção distal do esôfago ela não está preparada para receber o conteúdo ácido, e retornando esse conteúdo ácido, o que pode acontecer? Modificar, esse epitélio precisar ficar mais resistente. Esse epitélio ficando mais resistente, ele sofre as modificações, né? E ele pode ficar mais suscetível à displasia também. Quando a gente tem um epitélio displásico, a gente sabe que aumenta a possibilidade do desenvolvimento de carcinoma, de malignidade. É nessa localização, tá bom? O que eu não tinha falado de esôfago com vocês que o Falcão tinha abordado? Em relação à atresia, saber que um órgão que é atrésico é um órgão que é completamente fechado, é um órgão que é completamente interrompido a sua continuidade, tá? E quando a gente tem uma atresia esofagiana, significa que eu não tenho uma parte do lúmen, que ele fecha, que ele cessa. E um trajeto fistuloso é quando a gente faz uma comunicação entre duas porções, entre dois órgãos. E a fístula traqueoesofagiana, que foi a que ele abordou, é quando eu comunico, né, uma porção do esôfago com uma porção da traqueia. Eu tenho, quando eu faço as classificações, né, em relação à atresia e fístulas, eu tenho alguns tipos de classificação. Eu tenho fístula traqueoesofagiana dos tipos B, C e D, isso aqui é relacionado à localização da fístula, e eu tenho a classificação para o esôfago atrésico isoladamente. Existe essa síndrome de Vater, ou essa sigla aqui, que é a tradução, que na verdade são as iniciais das condições que a gente pode estar encontrando. E, na verdade, isso aqui é só para dizer o quê? Quando eu encontro uma malformação congênita numa criança, né? E uma dos achados é a atresia esofagiana, a possibilidade dessa síndrome deve ser considerada,
tá? Existem síndromes congênitas onde eu tenho alterações esofágicas. E era só para dizer isso, é uma das coisas que a gente tem que pesquisar. Essa classificação aqui de atresia, vocês vão conseguir aqui, essa sigla aqui, VOGT, VOGT ou GROS, são as classificações que a gente tem. É só para mostrar, eu botei esse esquema aqui, esse esquema não tem nos slides iniciais do Falcon, mas eu achei aqui bem didático. Quando você tem atresia, você tem a falta de comunicação total. Aqui, quando você tem uma fístula, olha, o esôfago aqui em cima, ele fez uma comunicação com a traqueia. Então, você vai imaginar que o conteúdo alimentar vem para cá e cai na árvore respiratória, porque ele fez uma comunicação. Essa classificação é para mostrar que o trajeto fistuloso é acima, tá? É na porção proximal, quando o trajeto fistuloso é na porção distal da atresia. E aqui, quando você tem a atresia e as fístulas proximal e distal, e a fístula sem ser atrésico, o segmento esofagiano. É só para isso, aqui é um outro desenho esquemático, né, dos 5 tipos de variação de atresia e fístula esofagiana que a gente pode estar encontrando. A gente vai estudar essa peça, se for um produto de necrópsia, fora isso a gente não vai ter esse material patologista, esse vai virar um exame, né, de imagem, esse diagnóstico vai ser feito pelo exame de imagem. Em relação às duplicações esofagianas também, podem dar origem a cisto broncogênico, cisto esofágico intramural e cisto enterógeno. Esses cistos, eles podem estar fazendo a comunicação com a luz do esôfago e podem aparecer dando essas clínicas de desconforto e serem achados quando você começa a investigar essa clínica, né, de lesão mediastinal. Então, aqui só para estar mostrando, você tem aqui um grande vaso, a bifurcação da traqueia, e quando você tem um cisto fazendo essa protrusão aqui na parede esofagiana, esse cisto pode trazer complicações, e quando você vai fazer os exames de imagem, vai fazer os diagnósticos, você vê que tem essa massa mediastinal, e quando vai ver, é uma protrusão, é uma área de fragilidade da parede esofagiana, formando uma outra luz, e com uma membrana mais fina, isso pode crescer, pode ser colonizado, pode infectar. Então, pensar nesse diagnóstico. Divertículos são áreas de fragilidade da parede, onde eu tenho, na verdade, uma protrusão da parede por essas áreas de fragilidade. A gente tem aqui divertículo de Zenker, Rokitansky e epifrênico. O que pode acontecer quando a gente tem um divertículo sendo esofagiano ou um divertículo intestinal, que é até muito mais comum? Esse divertículo pode obstruir, inflamar, pode perfurar. Então, divertículos acontecem por fragilidade da parede e eu vou criando aquela estrutura tipo saculação. As herniações que podem acontecer no esôfago, tem algumas classificações, tem essa, deixa eu ver se eu botei, não tenho imagem. São as hérnias, quando a gente tem um segmento esofagiano mais curto, e traciona o estômago para dentro da cavidade torácica. Eu tinha falado de hérnia de hiato com vocês na semana passada, quando a gente tem aquelas situações de aumento da pressão intraabdominal e uma porção do estômago acaba subindo, né, para dentro da cavidade torácica. Então, herniações de esôfago podem acontecer ou pelo órgão ser mais curto, ou por estar em posição normal e o fundo gástrico penetrando no tórax, isso pode dar dor torácica. Essa situação aqui acontece aumento de pressão intraabdominal. E quando eu tenho, às vezes, outros órgãos fazendo essa herniação para dentro desse local, onde a gente tem o esfíncter esofagiano inferior e onde o esôfago atravessa da cavidade torácica para a abdominal. Pode ser congênita, saber que essa condição pode ser congênita ou pode ser adquirida. A outra condição que ele abordou são varizes esofagianas. As varizes esofagianas a gente pode classificar que são dilatações venosas desses plexos
que podem ser adquiridas e secundárias à hipertensão porta, que é o principal motivo. Qual que é a principal doença no Brasil que está relacionada à varizes esofagiana? Que vocês vão ter que pensar todas as vezes que vocês estiverem frente a um paciente com varize e que essa varize apresenta, na verdade, para a gente, na maioria das vezes, como uma hemorragia, né? Uma hemorragia alta. Cirrose hepática. Então, aqui a hipertensão porta geralmente está envolvida nessa situação. Esquistossomose também pode estar envolvida, porque a esquistossomose ela faz uma fibrose no tecido hepático, porque pelo depósito do ovo vai fazendo um processo inflamatório granulomatoso em volta desses espaços porta, e ali o fígado vai fibrosando. Então, essa fibrose que acontece relacionada à esquistossomose também pode levar à hipertensão porta e pode levar ao surgimento de varizes esofagianas. Qual que é a principal complicação de varizes esofagiana? Ruptura e hemorragia, esse paciente começar com sangramento alto. Então, aqui, vocês conseguem ver nitidamente. Aqui eu tenho o segmento gástrico e aqui o segmento esofagiano. Eu posso ter esses pontinhos hemorrágicos e essas áreas onde eu tenho essas varizes bem evidentes. Aqui, quando eu estou fazendo uma vista endoscópica, eu tenho mais áreas de protrusão dessa mucosa e mais áreas aqui onde eu consigo ver esse sangramento. Você identificar uma varize esofagiana no franco momento onde está tendo sangramento é muito difícil, que é um sangramento agudo, mas é assim que é feito o tratamento, né? Com a colocação do balão no momento do sangramento dessa varize esofagiana. Mas é uma condição difícil. Quando está fazendo a endoscopia sem esse paciente estar com sangramento ativo, você consegue identificar a protrusão, uma área mais avermelhada da mucosa. O que o Falcão falou em relação ao estômago que eu não tinha abordado é a úlcera péptica. A úlcera péptica, a localização mais comum é antro. E primeira porção duodenal, são as localizações mais comuns. Elas geralmente são solitárias. A úlcera péptica geralmente é uma lesão única, com centro escavado, com bordos elevados. Ela forma essa lesão em saca-bocado. O tamanho de uma úlcera não tem relação com a possibilidade de ser uma lesão benigna ou maligna, tá? Isso não tem relação. As bordas delas são bem nítidas. Você encontra essa necrose no centro da úlcera, que é assim que a gente classifica uma lesão ulcerada. O paciente ele vai apresentar essa dor em queimação, uma dor que tem como característica ser de 1 a 3 horas após as refeições, mais náusea, vômito, e pode ter sangramento ou perfuração. Essas duas complicações aqui, hemorragia e perfuração, são as complicações mais comuns relacionadas à úlcera péptica e o motivo pelo qual a gente precisa ter atenção para elas, porque podem ser complicações e até estar evoluindo com um caso cirúrgico, uma urgência, né? Uma emergência cirúrgica. Aqui a gente consegue ver, reconhecer o preguiamento gástrico e uma lesão ulcerada. A característica dessa lesão é ter o contorno bastante nítido, o bordo bem elevado e o centro escavado. Nem sempre esse centro está limpo. Algumas vezes eu posso encontrar aqui no centro dessa úlcera um material necrótico. Aqui mais uma vez. Aqui eu tenho fibrina nessa úlcera, né? Que é essa área branquinha, fibrina que se deposita junto com áreas de necrose. O que a gente precisa entender na histologia de uma úlcera? Que você vai vendo o epitélio que está normal, aqui um epitélio já da transição antral para já chegando no duodeno, e você consegue ver o que acontece com o epitélio aqui. Ele cessa de repente, e nessa parte aqui eu não estou vendo o epitélio. Isso aqui é característico de uma lesão ulcerada. Quando eu vejo essa parte da úlcera, ou essa parte da úlcera, significa que eu estou vendo essa área onde eu não tenho mais a continuidade do epitélio. E os bordos da úlcera, a lateralidade da úlcera, é onde eu consigo identificar o epitélio
que ainda está preservado. O que eu vou encontrar nessa úlcera aqui? Nessa primeira camada eu vou ver tecido necrótico, hemorragia, fibrina e células inflamatórias. E uma úlcera ela vai cicatrizando geralmente, né, de baixo para cima, e na parte de cima eu tenho mais processo inflamatório e mais fibrina. Na parte de baixo eu tenho mais tecido fibroso. Ela vai fibrosando e cicatrizando da parte mais inferior para a parte mais superior da úlcera. E a última coisa que o Falcão falou com vocês, que eu não falei, é em relação aos pólipos do estômago. Quando você vai fazer uma endoscopia, na maioria das vezes a queixa desse paciente é alguma síndrome dispéptica, desconforto, dor, queimação. E os pólipos gástricos são, na maioria das vezes, encontrados ao acaso em investigação de desconforto gástrico. Os pólipos são lesões benignas que acometem o estômago ou outros órgãos. Essa nomenclatura pólipo é uma nomenclatura para lesão benigna. São lesões que se originam de epitélio. Essas lesões podem ser únicas, esses pólipos, eles podem ser únicos ou podem ser múltiplos, tá? Aqui ele colocou para vocês pólipos hiperplásicos ou inflamatórios e pólipos de glândulas fúngicas. São dois tipos de pólipos que a gente encontra no estômago, sendo que o pólipo de glândulas fúngicas, ele também pode ser classificado como um pólipo hiperplásico. Ele também é um pólipo hiperplásico. Esses pólipos inflamatórios, a característica dele é ter processo inflamatório agudo ou crônico, podendo haver erosão superficial. E os pólipos de glândulas fúngicas são pólipos que não vêm associados com o processo inflamatório. Eu tenho uma incidência aumentada de pólipos de glândulas fúngicas em pacientes que usam inibidores da bomba de prótons continuamente pela hipersecreção de gastrina, tá? Localização do pólipo de glândulas fúngicas, corpo e fundo gástrico. Não é um pólipo que a gente vai localizar, encontrar no anto gástrico, tanto que a nomenclatura é pólipo de glândulas fúngicas. Eu só vou encontrar em corpo e fundo gástrico. Qual o tipo de célula que constitui o pólipo de glândulas fúngicas? Glândulas cínticas, ou seja, as glândulas que são encontradas em corpo e fundo gástrico. Quando um pólipo ele tem alguma área de atipia, alguma área que começa a ter uma hipercromasia nuclear, uma cromatina mais evidente, o núcleo começa a ficar um pouquinho mais atípico, isso pode acontecer numa parte do pólipo ou num pólipo todo. Quando eu tenho alguma área de atipia dentro de um pólipo, ou num tecido que não esteja em aspecto polipóide, mas qualquer pequena área de atipia no tecido epitelial que apareça, a gente vai começar a usar a nomenclatura adenoma. Então, vocês precisam saber que a nomenclatura pólipo é para uma lesão benigna. E a nomenclatura adenoma é para lesão displásica. O que é lesão displásica? É a lesão que já tem algum grau de comprometimento da normalidade celular, onde eu tenho uma hipercromasia, uma proliferação aumentada de célula, um aumento da relação núcleo-citoplasmática, eu tenho cromatina mais condensada, é uma lesão displásica. Ela já é maligna? Não, é uma lesão que tem mais potencial para se transformar em uma lesão maligna, mas ainda não se transformou. Nesse tipo de lesão, eu preciso ter atenção. Se houver a possibilidade de eu fazer a ressecção dessa lesão, eu devo considerar, porque é uma lesão que tem potencial bem maior de estar evoluindo para a malignidade do que uma lesão que é completamente benigna. Então, tenham atenção com a nomenclatura que a gente vai escolher para classificar as lesões, sendo que pólipo, lesão benigna, adenoma, lesão displásica. O que eu vejo nessa imagem? Uma lesão gástrica de aspecto polipóide, e vocês conseguem ver que aqui nessa parte de cima eu tenho células que estão mais escuras do que na parte de baixo?
Isso é uma lesão displásica. Eu começo a ter algumas alterações do epitélio. Esse epitélio fica mais reativo, ele está com algumas atipias, não virou malignidade ainda, mas o potencial de virar uma lesão maligna é maior do que o potencial de uma lesão completamente benigna, tá bom? Quais são características de lesão adenomatosa gástrica? Hipercromasia nuclear, pseudoestratificação nuclear, cromatina grosseira, núcleos alongados, núcleos mais escuros. Então, tudo isso faz parte, mitoses, né? Isso faz parte de critérios que eu posso estar usando para chamar uma lesão de lesão displásica. Pessoal, Professora, oi. só um instantinho. O adenoma ele é uma evolução do pólipo? O adenoma, ele pode ser uma evolução de um pólipo ou uma lesão não precisa necessariamente ser um pólipo para depois virar um adenoma. Você pode ter um pólipo e dentro desse pólipo você ter uma área com transformação adenomatosa. Então aqui, você tem aqui um pólipo. Dentro desse pólipo, isso não é só no estômago. Aqui você tem a parede gástrica, tá? Você pode, de repente, ter uma lesão polipóide totalmente benigna. E um pedacinho dessa lesão se tornar adenomatosa, se tornar atípica. Então, eu tenho um pólipo com uma lesão adenomatosa, eu já classifico isso aqui como adenoma. Predomina a classificação da lesão mais grave. Outra possibilidade, eu posso ter uma lesão que nunca foi polipóide, que ela já surgiu como uma lesão adenomatosa. Ela não necessariamente primeiro prolifera para depois ser adenomatosa. Ela já pode surgir assim em formato polipóide. Formato polipóide não significa classificação de pólipo. Quando eu falo polipóide, é só relacionado ao formato da lesão, tá? Então, aqui eu tenho uma lesão que já é adenoma, não foi pólipo antes. Ou eu posso ter uma lesão que não é polipóide e ela só é adenomatosa, ela sendo plana. A lesão adenomatosa não necessariamente tem esse formato de bolinha, ela pode ser mais compridinha. Existe aquela classificação de lesão polipóide ou lesão céssio, né? Isso aqui é uma lesão polipóide, formato de pólipo. Isso aqui é uma lesão céssio. Ok, obrigado. Entendeu? Sim, obrigado. Nada. Da mesma forma que um carcinoma. O carcinoma, a lesão maligna, né? Você pode ter ele surgindo de uma lesão benigna que ficou lá um tempo, você tem um pólipo, esse pólipo surgiu um adenoma, depois o adenoma virou um carcinoma. Isso pode acontecer. Ou a lesão nunca ter sido polipóide nem adenomatosa, você já ter o desenvolvimento de carcinoma de cara, sem ter evoluído a lesão, entendeu? Você não obrigatoriamente passa por uma sequência de evolução. Ou isso pode acontecer de uma maneira muito rápida e a gente não conseguir observar. Então, não é regra. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ronald, eu já te respondi. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho de patologia intestinal. Pessoal, não esqueçam, por favor, de ir colocando o nome de vocês, tá? No chat aqui, para eu poder dar presença depois. Pessoal, agora falando de doença inflamatória intestinal, doença diverticular do cólon, isquemia intestinal e neoplasias intestinais. A gente precisa lembrar, né, da anatomia do intestino. O intestino delgado de um adulto tem cerca de 6 metros e o grosso 1,5 metro. Saber que o intestino delgado na sua porção inicial é retroperitoneal. A gente não consegue identificar o limite entre jejum e ilho muito nitidamente. E saber que o reto ele é recoberto pelo peritônio numa parte dele. E só relembrando um pouquinho a anatomia. Uma outra parte do reto, ele é desprovido desse revestimento.
A gente, né, tem dentro do intestino a irrigação principal pela mesentérica, artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, tá? A superior fazendo essa irrigação aqui e a inferior fazendo mais ou menos essa irrigação aqui. Isso é importante a gente entender quando a gente vai fazer, né, os estudos das lesões isquêmicas que acontecem no intestino. Como é que a gente tem a histologia do intestino delgado? A gente tem esse preguiamento. Esse preguiamento, ele é recoberto por essas células do tipo colunar, que são as mesmas células que revestem a parede gástrica. A gente tem diferente nesse revestimento duodenal, que não encontra nos outros tecidos essas projeções digitiformes, que são encontradas no duodeno, e aqui embaixo as células de Panet. Essas células são características dessa mucosa. Quando eu quero identificar o intestino delgado, eu vou procurar por esse tipo de célula. As células de Panet e as glândulas de Briner são as especificidades da histologia do intestino delgado. Quando eu entro do estudo do intestino grosso, eu preciso encontrar essas células caliciformes em maior quantidade. Essas células são células responsáveis por alguma secreção de mucina, e essas são as células que vocês viram numa patologia esofagiana. Em qual patologia esofagiana vocês estudaram esse tipo celular? Alguém aí? Qual que é a pergunta? Existe uma patologia esofagiana que esse tipo de célula é importante. Uma lesão esofagiana que é atípica, onde esse tipo de célula é importante para eu fazer o diagnóstico. Qual é a metaplasia do Barrett? Essas são as células que a gente procura encontrar. Então, essas células clarinhas que ficam localizadas de maneira metaplásica no terço inferior do esôfago. São essas células aqui, ó, que são importantes para fazer o diagnóstico. Quando eu preciso lá no esôfago fazer o diagnóstico de Barrett, o tipo celular que eu espero encontrar são as células caliciformes, que são células que são características no epitélio intestinal. Por isso que a gente chama de metaplasia do tipo intestinal. Tá bom? Essas células aqui não são células que a gente vai encontrar no estômago. Quando eu encontro células caliciformes, eu estou dentro do intestino e não na histologia gástrica. A gente tem ao longo do intestino esses nódulos de tecido linfóide. Quando eu tenho esses nódulos, esses agregados aqui, eu tenho folículos linfóides e eu tenho essa irrigação. No ilho, caracteristicamente, eu tenho um conglomerado desses tecidos linfóides formando a placa de Peyer. E lembrar que a peristalse, que começa lá no esôfago, ela é responsável por estar fazendo a propulsão desse bolo alimentar até a região anal. Então, é importante para a fisiologia intestinal. Só um minutinho, por favor. Em relação à doença inflamatória intestinal, quem representa esse grupo de doença? É a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas doenças... Por que eu vou mudar de lugar?
Pois é, querendo ficar aqui. Impossível, gente. Eu falo aula para vocês com meu pai do lado. Precisei ser gentil e pedir para ele se retirar. Pessoal, em relação à doença inflamatória intestinal, eu tenho o acometimento inflamatório crônico. Mulheres são mais acometidas do que os homens nesse tipo de doença. Existe um fator genético que está associado à doença inflamatória intestinal. Existem pontos que são comuns a essas duas entidades e pontos que são diferentes para a gente estar distinguindo essas duas doenças. É isso que a gente vai estar vendo. Saber que a gente não tem uma definição concreta, a gente não sabe com absoluta certeza o que causa essas doenças, então a gente classifica com doenças de origem obscura, como doenças de origem obscura. Acha-se, acredita-se hoje em dia que a doença de Crohn tenha uma etiologia autoimune, podendo afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Ambas essas doenças apresentam manifestações extraintestinais. Então, se a gente for fazer comparações, a gente precisa englobar que ambas essas doenças fazem acometimento extraintestinal. Quando eu tenho essas doenças fazendo essas manifestações, né, de alteração do hábito intestinal, dor abdominal, diarreia, que são os principais achados, eu preciso também incluir como diagnóstico diferencial, quando eu estou investigando essa doença, verminose, síndrome do cólon irritável. Então, entra uma gama de outras possibilidades. Existem as colites microscópicas que também podem fazer parte do diagnóstico diferencial. Então, as possibilidades de patologia gastrointestinais são muito grandes. E elas têm as manifestações muito parecidas. Então, nem sempre é fácil estar fazendo o diagnóstico. Elas são consideradas doenças idiopáticas, ou seja, eu não tenho certeza do que causa essas doenças. Fatores genéticos, resposta imunológica exacerbada, defeitos na barreira epitelial e alterações de microbiota são possibilidades que estão sendo aventadas, que estão sendo consideradas na gênese dessas doenças. Existe uma característica dessas doenças, que elas cursarem com surtos e remissões. O que é isso? O paciente fica um período completamente assintomático e depois ele entra num período onde ele vai estar apresentando essa doença com dor, né? Vai entrar no quadro agudo dessa doença com dor, diarreia, desconforto abdominal, constipação. E quando que ele entra nesse momento de surto? Quando ele tem alguns gatilhos que podem ser considerados estresse físico e emocional, dieta, uso de cigarro. Então, alguns fatores podem contribuir para o paciente que estava naquela parte de remissão entrar no surto da doença. Como é que eu faço o diagnóstico de doença inflamatória intestinal? Eu preciso ter a clínica, dados clínicos do paciente, exames laboratoriais e exames anatomopatológicos e de imagem. Esses exames laboratoriais, hoje em dia, existem alguns marcadores que são bastante específicos da doença, que são marcadores sorológicos. E os dados clínicos, que são, na verdade, muito importantes, e o próximo passo é esse paciente ser submetido a um exame anatomopatológico, e hoje existem alguns exames de imagem que podem, ressonância e tomografia, que podem dar alguma contribuição também. Alguns fatores que são bastante comuns. Fator genético, geralmente um paciente com doença inflamatória intestinal tem algum paciente também com doença inflamatória intestinal. Saber que a doença de Crohn pode comprometer o cólon. E, nesse momento, eu tenho uma maior dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial com a retocolite ulcerativa, porque a retocolite ulcerativa é uma doença que especificamente compromete cólon e reto, é uma doença distal. E quando a doença de Crohn está nessa localização, isso me dificulta fazer o diagnóstico. Raramente, é muito raro a gente ter o comprometimento do intestino delgado na colite ulcerativa. Esses fatores etiológicos são comuns às duas entidades, que são esses aqui.
eu tenho em ambas as condições um aumento do risco de desenvolvimento de malignidade intestinal e ambas as doenças cursam com as manifestações extraintestinais. Quais são essas manifestações extraintestinais que esses pacientes com doença de Crohn podem apresentar? A uveíte é uma manifestação extraintestinal que pode ser encontrada nesses pacientes. É uma doença inflamatória que pode comprometer íris, corpo ciliar e coroide. A dor articular migratória pode estar presente, sacroileite. Espondilite anquilosante. Essa espondilite anquilosante é uma doença que vai fazendo, né, uma fibrose, um endurecimento da coluna vertebral, e esses pacientes vão adquirindo essa posição aqui com a evolução da doença. Colangite pode ser vista nesses pacientes. O eritema nodoso, que é essa lesão onde eu vejo essas áreas avermelhadas, que é um processo inflamatório que vai estar comprometendo a gordura do tecido subcutâneo. Então, se eu tiver frente a um paciente que apresente alguma dessas manifestações, eu preciso ter atenção se esse paciente vai estar se queixando também de algum incômodo, de alguma perturbação no hábito intestinal para que eu possa investigar melhor esse paciente. Agora a gente vai falar especificamente de cada uma das doenças. A doença de Crohn, ela era antigamente chamada de ileite terminal ou colite granulomatosa, e vocês vão ver por quê. Porque ela pode acometer qualquer região do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, mas ela tem uma predileção pelo ilho terminal, localização de válvula iliocecal e seco. Essa é a localização que em quase todos os pacientes eu vejo sendo agredidas por esse tipo de doença. Ela pode acontecer em qualquer idade. A história familiar positiva é muito importante, e eu vejo a doença de Crohn aparecendo, né, em adultos jovens ou adolescentes, e depois um segundo pico em torno dos seus 40, 50 anos de idade. São as idades mais comuns para a gente estar fazendo o diagnóstico. Localização mais comum da doença de Crohn. Quando aparecer essa alternativa para vocês, se aparecer em algum momento, pensem sempre ilha terminal, válvula iliocecal ou seco, que representa, né, 40% das vezes onde eu tenho um acometimento por essa doença. Característica, períodos sintomáticos com períodos assintomáticos. Isso a gente vai falar novamente aquela frase, caracterizada por surtos e remissões. Significa o quê? Períodos sintomáticos e períodos assintomáticos. Os sintomas são variados. O paciente pode apresentar diarreia leve, febre, dor abdominal. A dor acontece quando eu tenho essa lesão comprometendo a inervação. Isso pode levar a dor nesse órgão. As lesões perianais, sangue nas fezes e abdômen agudo quando eu tenho rompimento de alguma parte intestinal. Essas lesões perianais no paciente com doença de Crohn é extremamente importante. A doença de Crohn tem uma característica muito peculiar, é de fazer lesões fistulosas. Então, todas as vezes que eu encontro fístula perianal, eu preciso também estar investigando a possibilidade de doença de Crohn. Em relação à morfologia da doença e aos achados microscópicos da doença de Crohn, eu tenho 3 questões aqui que são bastante importantes. O envolvimento transmural na doença de Crohn é típico, tá? Eu tenho formando o intestino mucosa, submucosa, muscular e serosa. Uma das características da doença de Crohn é eu poder ter o acometimento dessas camadas todas. Isso aqui eu vou chamar de envolvimento transmural. Mural é relacionado à parede, se eu falo transmural, eu estou falando de toda a parede. A presença de granulomas não caseosos, então, por isso, colite granulomatosa, como ela era chamada antigamente, e o aparecimento de fissuras que podem dar origem a fístulas. Então, é uma doença que pode cursar com uma grande quantidade de formação de fístulas. O acometimento salteado é extremamente importante para fazer
o diagnóstico da doença de Crohn. As lesões são descontínuas. Então, quando eu estiver analisando o intestino desse paciente, eu vou encontrar segmentos preservados intercalados com segmentos doentes. Isso vai me dar um aspecto em pedra de calçamento. São áreas onde eu tenho a mucosa preservada, que eu estou mostrando aqui para vocês, intercalada com áreas onde eu tenho a mucosa alterada, que é essa área onde eu já tenho essa fibrose, onde eu já tenho essas lesões. Então, isso daqui vão dar ilhotas de mucosa se regenerando ou preservada entre áreas que estão doentes. Então, isso aqui é chamado de aspecto em pedra de calçamento, lesões descontínuas, lesões salteadas. Algumas vezes, eu posso dizer que essa aparência também é serpentiforme. Essas úlceras aftosas são áreas onde eu tenho comprometimento pela doença. Esse comprometimento vai dar umas áreas mais deprimidas na mucosa. Isso aqui eu vou chamar de úlceras aftosas. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma área de espessamento da parede. Observem como essa parede intestinal está bastante edemaciada. Aqui também está bastante edemaciada. Observem como eu tenho nessa parte aqui um estreitamento da luz por esse espessamento da parede. Nessa parte eu tenho uma área de depressão, uma área avermelhada, essa lesão ulcerada. Isso é característico da doença de Crohn. Quando eu olho aqui, todo esse segmento aqui, ó, tá mais avermelhado, eu consigo ver que ele está alterado. E aqui do lado, o que eu consigo ver? Uma área mais preservada. Aqui eu tenho lesão ulcerada e aqui eu tenho área mais preservada. Uma característica da doença, eu ficar intercalando lesão com área preservada. Aqui mais uma vez, espessamento da parede, a parede está muito grossa. Geralmente a parede intestinal é uma parede mais delgada. Aqui eu tenho essas lesões que começam a ficar formando essas úlceras, áreas longitudinais, essas áreas ulceradas. E o que vai surgindo no meio dessas áreas mais ulceradas? Essas ilhotas aqui, ó, que vão regenerando. Isso aqui que vai dando o aspecto em pedra de calçamento. O tecido que vai ficando normal e circundado e intercalado com áreas onde ele está ficando alterado. Segmento intestinal com uma úlcera aqui, úlcera e sangramento, aqui úlcera e sangramento, estenose e irregularidade, e aqui eu tenho uma área mais preservada. Então, essa é uma característica da doença. Espessamento da parede intestinal, nessa imagem aqui, eu consigo mostrar para vocês uma parede intestinal que está delgada, uma parede intestinal que está mais espessada. Olha como é a espessura, agora eu não sei tirar o que eu marquei. Observem qual é a espessura normal de uma parede intestinal. Olha a diferença de uma parede intestinal. A diferença de uma parede intestinal normal para uma parede intestinal espessada. Aqui normal e aqui espessada. Aqui eu tenho um segmento preservado e aqui eu tenho uma lesão característica de Crohn, essas áreas irregulares, espessamento da parede, ilhotas de regeneração, áreas com essas úlceras sangrativas. Eu tenho uma doença bem instalada. Espessamento da parede intestinal. O que acontece para eu ter estenose na doença de Crohn? E algumas vezes esses pacientes eles vão para a cirurgia por terem complicações do tipo obstrução ou perfuração intestinal. Todas as vezes que eu tenho uma lesão aguda e essa lesão sangra e esse tecido precisa regenerar, o tecido dessas lesões aftosas precisa regenerar, a regeneração, a cicatrização, ela é dada através da proliferação de tecido fibroso. Todas as vezes que eu tenho a proliferação desse tecido fibroso e essa regeneração tecidual, eu tenho um espessamento da parede. Esse espessamento que vai vir, né, relacionado à cicatrização dessas lesões ulceradas, é que vai fazer com que essa parede aumente e associado à regeneração epitelial daqui do meio, eu vou tendo um segmento intestinal estenosado, uma luz diminuída. Isso aqui evoluindo, eu posso ter um fechamento, uma estenose completa desse segmento intestinal e fazer uma obstrução intestinal.
Fissuras e fístulas, que é extremamente importante sempre investigar a doença de Crohn quando eu tenho fissura perianal ou fístula perianal. É mandatória essa investigação. Essas fístulas e fissuras acontecem principalmente para bexiga, vagina e pele. E nessas áreas que eu tenho mais fragilidade intestinal, a possibilidade de uma perfuração intestinal existe. Áreas mais hemorrágicas, áreas preservadas. Aqui o que chama atenção nessa imagem? Essa área de perfuração e esse tecido gorduroso que está envolvendo esse segmento intestinal, vocês conseguem observar como ele está completamente envolvido em torno desse segmento, ele está duramente envolvido em torno desse segmento intestinal. Isso aqui é um aspecto característico da doença de Crohn também, que a gente vai chamar de gordura trepadeira. O tecido gorduroso que está em volta do intestino desses pacientes, ele também sofre as alterações da doença, como o processo inflamatório. O processo inflamatório no Crohn, ele pode atingir essa gordura. E essa gordura, ela vai englobando o segmento intestinal de uma maneira muito forte, ela fica com uma aderência muito forte na superfície intestinal. A esse aspecto que ela vai criando no segmento intestinal, a gente vai chamar de gordura trepadeira, isso é bastante característico, ela vai englobando de uma maneira muito forte o segmento. E um achado clássico é a gente ter um limite nítido entre os segmentos que estão doentes e os que estão afetados. Aqui eu consigo ver um segmento preservado e aqui um segmento doente. Isso é uma característica da doença. Eu tenho áreas preservadas e áreas doentes, um acometimento descontínuo. Lesões ulceradas, espessamento da parede, gordura trepadeira. Aqui, áreas que tem, dando, né, aquele aspecto em pedra de calçamento, lesões ulceradas, lesões ulceradas, lesões ulceradas, e aqui um segmento mais preservado. Aqui começando a aparecer as lesões novamente em aspecto de pedra de calçamento. O que eu preciso achar na microscopia da doença de Crohn? Infiltrado inflamatório, porque o que caracteriza essa doença é a inflamação, abscesso de cripta. Na fase aguda da doença, eu preciso encontrar o quê? Neutrófilos. E saber que a arquitetura desse tecido está completamente danificada. Eu tenho ramificação e tortuosidade das criptas. Um achado que a gente vai procurar na doença de Crohn é a presença dessas lesões granulomatosas. E aqui eu tenho que ter bastante atenção para esse granuloma, porque é um granuloma de característica não caseosa, é um granuloma não caseoso. E esses granulomas não caseosos vão ser importantes para a gente estar fazendo o diagnóstico de doença de Crohn. E aqui, qual é o diagnóstico diferencial que entra quando eu encontro esse granuloma na parede intestinal? O que eu tenho que ter como diagnóstico diferencial também? Alguém pensa em alguma coisa? Uma retocolite ulcerativa não forma granuloma. Então, isso é importante para você diagnosticar, fazer um diagnóstico diferencial se for a doença inflamatória intestinal. Então, se eu encontro granuloma, eu não peço em retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa pode fazer um granuloma do tipo corpo estranho se romper alguma glândula. Então, se eu encontro granuloma, geralmente não é retocolite ulcerativa, eu penso em doença de Crohn. E um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que estar pensando também é tuberculose. É um diagnóstico diferencial com doença de Crohn. Então, tenham isso em mente, porque vocês vão ver isso quando estiverem atendendo os pacientes. Se eu tiver granulomas, eu penso em doença de Crohn, mas eu preciso excluir a possibilidade de tuberculose intestinal, porque a localização extrapulmonar mais comum da tuberculose no trato gastrointestinal é o duodeno, tá? Então, pensar nisso. Em relação à retocolite ulcerativa, uma peculiaridade, o que ela vai acometer? Aqui eu tenho mucosa, submucosa,
muscular e serosa. Qual que é a característica da retocolite ulcerativa? Na doença de Crohn, eu tinha todas essas camadas comprometidas. Na retocolite ulcerativa, eu tenho mucosa e submucosa. As duas camadas são acometidas e não todas as camadas. E o comprometimento dos órgãos é de maneira contínua em sentido proximal, a partir do reto. O pico de incidência é o mesmo da doença de Crohn. E aqui, essas doenças aqui, elas podem, né, levar o paciente a colectomias parciais ou totais, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Quais são as características da clínica desse paciente? Diarreia com muco, que pode alternar com período de constipação, dor, desidratação, perda de eletrólito, desnutrição. Por quê? Porque eu vou ter síndrome desabsortiva nesse tipo de doença. Como é que é o acometimento da retocolite ulcerativa? Depois da área que eu tenho doença, ela vai se estendendo de maneira proximal e contínua. Isso é um diagnóstico diferencial para a gente estar fazendo com a doença de Crohn, onde eu tenho as lesões salteadas. Na retocolite ulcerativa, onde termina a lesão, termina a doença. E essas alterações são restritas à mucosa e à submucosa. Se eu for avaliar todo o espessamento, toda a espessura da parede, né, toda a área da parede, mucosa, submucosa, muscular e serosa, eu vou ver que a retocolite ulcerativa poupa a mucosa e a serosa, a muscular e a serosa, ficando restrita à mucosa e submucosa. Uma atenção que vocês precisam ter nesses tipos de paciente, pensando que quando esse paciente ele é submetido a uma colonoscopia para fazer a biópsia, vocês precisam saber que quando vai fazer a biópsia desse paciente, você não analisa geralmente todas as túnicas do órgão. A biópsia ela vem via endoscópica, ela tira fragmentos pequenininhos. Os fragmentos que são retirados são geralmente da mucosa e da submucosa. Eu não consigo fazer uma avaliação transmural num produto de biópsia. Essa avaliação transmural é feita quando o segmento está todo na mão da gente, e não quando ele está sendo biopsiado. Transição abrupta e nítida. Aqui eu sei que está preservado, aqui eu sei que está doente. Hiperemia e granulação da mucosa que está doente. Isso aqui está lesionado pela doença, está inflamado. Obviamente a mucosa vai estar atrófica. Essas úlceras podem ser extensas e isoladas, e uma característica da retocolite ulcerativa é a formação desses pseudopólipos. Pseudopólipos são áreas, por que eu chamo pseudo, né? São falsos pólipos. Por quê? Porque esse aspecto polipoide, ele é dado por áreas de regeneração da mucosa. Então, essas áreas de regeneração, elas vão ficar aumentadas e vão dar um aspecto de pseudo, de falsos pólipos. E eu posso encontrar essas lesões ulceradas. Vocês observem que quando estão vendo um segmento intestinal com a retocolite, olha como é que ele fica avermelhado, ele fica castanhado e com esse aspecto granular. Isso é bastante característico. Eu posso ter essas lesões polipoides mais bem desenvolvidas. E aqui, se eu olhar de perto, eu tenho esse aspecto de granulação. Achados microscópicos, basicamente os mesmos da doença de Crohn, quando eu estou falando de mucosa e submucosa, processo inflamatório agudo e crônico, distorção arquitetural, abscesso de cripta, atrofia de glândulas. Lembrando que aqui, ó, eu tenho acometimento dessas duas primeiras camadas, mucosa e submucosa. Quando eu chego na muscular, eu já não tenho acometimento, porque essa é uma doença mais superficial. Esses pseudopólipos se formam por essas ilhotas de mucosa em regeneração, então você vai tendo esse aspecto polipoide, são ilhotas de regeneração da mucosa, e essas áreas de regeneração, que você tem uma quantidade de tecido fibroso, eles podem permanecer até quando a doença está em remissão, quando o paciente está curado, sai da fase aguda, porque é uma área de cicatrização, é uma área que você tem a proliferação do tecido fibroso, essa área não vai voltar a ser totalmente regenerada. Ela vai ficar como uma cicatriz fibrosa. Aqui para mostrar, ó, pseudopólipos, área de mucosa regenerada e pseudopólipos. Regeneração da mucosa. Essas ilhotas. E pseudopólipos.
Então, lembrando que mucosa e submucosa estão acometidos aqui em cima, muscular e serosa aqui embaixo, preservados. E o pseudopólipos são áreas de regeneração da mucosa. Um dos achados que a gente pode usar, né, para classificar histologicamente a fase de remissão da doença é o reaparecimento das células caliciformes. Quando o paciente está na fase aguda da doença, está no momento de surto, o processo inflamatório destrói tanto o tecido glandular que destrói essas células caliciformes. Quando o paciente, né, começa a ter o reaparecimento dessas células, a gente começa a imaginar que ele está entrando numa fase de remissão da doença. Complicações que podem ser vistas nesse paciente com retocolite ulcerativa é uma complicação bastante grave. Acontece quando eu tenho falência neuromuscular do intestino grosso, por alguma lesão em algum plexo desse intestino grosso, é o megacólon tóxico. Nessa doença, eu tenho uma dilatação do cólon, ele vai ficando com essa parede extremamente delgada, e eu tenho um risco muito grande de perfuração intestinal aqui. Quando é feito esse diagnóstico, que é considerado uma gangrena desse segmento, eu preciso fazer uma colectomia. Então, é uma doença que a gente precisa ter bastante atenção para tentar dar um pouquinho de qualidade de vida para esses pacientes. E a neoplasia, né? Neoplasia tem incidência aumentada nesses pacientes, principalmente na retocolite ulcerativa, e esses tumores têm a tendência de ter um comportamento mais agressivo que os tumores da população em geral. Saber que quando a doença entra em período de remissão, vão existir, né, sinais que vão ser classificados como cicatriz da doença, que são aquelas proliferações de tecido fibroso que vão se manter, né, mesmo quando o paciente entra em fase de remissão, quando cessa o processo inflamatório. Aqui, pessoal, nesse quadro que está, na verdade, para que facilite o estudo de vocês, quais são características usadas para a gente distinguir a doença de Crohn da retocolite ulcerativa. São as características, né, que vocês precisam estar estudando e vocês poderem ver o que é diferente em uma e o que é diferente na outra. Aqui, só para facilitar, ó, retocolite ulcerativa, acometimento ascendente e contínuo. Doença de Crohn, geralmente íleo terminal, né? Válvula iliocecal comprometida. E eu tenho áreas inflamadas intercaladas com áreas preservadas. É um acometimento salteado. Doença de Crohn, comprometimento de todas as túnicas do órgão, mucosa, submucosa, muscular, serose e gordura. Retocolite ulcerativa, comprometimento da mucosa e da submucosa, polpa muscular e polpa serosa. Vocês precisam de intervalo? Precisam parar um pouco para a gente continuar ou pode ir direto? Faltam quais tópicos agora, professora? Doença diverticular, isquemia, mais 20 minutos. Querem parar 5 para beber uma água? Pode ser. Por mim, pode continuar também. Pode continuar. Então, vamos continuar. Pessoal, em relação à doença diverticular do cólon, o que são divertículos? São essas herniações que vão aparecendo na parede intestinal. Essas herniações acontecem... Peraí, alguém falou alguma coisa? Eu não estou conseguindo ver o chat. Era só o pessoal falando para poder continuar. Ah, beleza. Eu não estou vendo, eu não sei por que ele não está aparecendo mais aqui para mim. Olha só, esses divertículos, eles acontecem por uma fragilidade da parede. Os divertículos são essas herniações, são essas saculações que vão aparecendo na parede. Atentem para a nomenclatura, que isso é muito importante. Por que eu uso o termo diverticulose? Eu uso o termo diverticulose para falar de uma doença onde eu tenho divertículos no intestino. E eu uso o termo diverticulite para falar de processo inflamatório
desses divertículos. Então, eu só vou usar o termo diverticulite se eu tiver inflamação associada. Não necessariamente eu vou ter inflamação. Eu posso ter os divertículos sem estar com nenhum processo inflamatório. Isso eu vou chamar de diverticulose ou doença diverticular do cólon. Essas complicações dos divertículos podem ser crônicas ou podem ser agudas. O que vai acontecer? Eu vou ter essa fragilidade, essa saculação surgindo na parede intestinal dos locais onde esses vasos atravessam a parede. Esses locais onde os vasos atravessam são locais onde eu já tenho uma parede mais fraca. E nesses lugares, o que vai acontecendo? Eu vou fazer essa protrusão externa da parede intestinal e eu vou ficando com essa parede aqui mais delgada. Essa imagem serve para a gente entender bem. Imaginem que o bolo fecal está passando por essa luz e você vai dar a ele a possibilidade de impactar nessa cavidade, nessa saculação. Já de cara, a gente consegue imaginar que uma das possibilidades, quando eu tenho um aumento da pressão intra-abdominal e intraintestinal, o que pode acontecer com a parede desse divertículo? Ele pode romper. Se eu tenho a ruptura dessa parede diverticular, eu posso ter uma diverticulite aguda, eu posso evoluir com o quê? Um abdômen agudo. Pode ter um tecido gorduroso vir e tampar essa área de ruptura? Pode. Isso pode acontecer ou não. Quando rompe um divertículo e as fezes que estão aqui caem na cavidade, você pode evoluir com abdômen agudo. E eu posso ter a impactação do bolo fecal aqui, formando os fecalitos. Isso aqui vai distender, vai ter dor. Então, são as complicações que a gente pode estar vendo quando surgem essas herniações na parede intestinal. Hoje em dia, a gente tem visto doença diverticular cada vez mais presente nos indivíduos mais jovens. E por que isso tem acontecido? Alguém tem alguma ideia? Está um pouco relacionado com a alimentação. Está relacionado, exatamente, está relacionado à alimentação. É extremamente importante indicar, né, que as pessoas tentem ter pelo menos hábitos intestinais regulares e constantes. Ficar vários dias sem evacuar não é saudável. Você fica com as fezes mais ressecadas, elas ficam endurecidas e elas ficam impactadas dentro do segmento intestinal. Então, o ideal é você estar sempre, você ter uma evacuação diária, no máximo a cada 2 dias, para você não ficar impactando esse bolo fecal na sua luz intestinal. Quando você quando você abre o intestino e você vê esses orifícios, você está tendo uma visão, endoscopicamente a visão é essa também, uma visão da luz para os divertículos. Isso aqui pode ficar com fezes impactada e formar os fecalitos. Quando a fezes entra aqui dentro, ela fica endurecida, ela fica às vezes com a consistência pétrea, fica parecendo que você tem um pedacinho de pedra dentro do intestino. E nada mais é que da fezes impactada aqui que ressecou, ela não fica hidratada, então fica endurecida. Isso corrobora, né? Isso facilita uma possibilidade, né? Você ter um rompimento desse segmento intestinal e você fazer um abdômen agudo. Aqui, mais uma vez, você abre o segmento intestinal e encontra essas áreas de orifício. Isso aqui são os divertículos sendo vistos de dentro para fora. Na verdade, qual é a principal causa relacionada à formação de divertículos intestinais? É a idade. Porque com a idade, a parede ela vai ficando mais frágil e a muscular do segmento intestinal vai ficando mais frágil, normal da idade, mais flácida, e você te dá a possibilidade de fazer reentrâncias nessa parede. E uma outra possibilidade, que é o motivo pelo qual a gente vê, né, hoje os divertículos estando mais presentes nos indivíduos mais jovens, que é uma dieta constipante. É aquele paciente que fica vários dias sem conseguir evacuar e acaba levando ao aumento da pressão intraluminal e favorecendo a herniação de segmentos intestinais. Esses indivíduos podem ser assintomáticos e esses divertículos serem diagnosticados ao acaso. Ou esse paciente pode ter queixa de dor abdominal, que predominam mais do lado esquerdo,
que é a localização mais comum da doença diverticular, e em casos de ruptura desses divertículos, evoluir com um abdômen agudo. Como é que eu vejo microscopicamente? Aqui está a luz intestinal, olha aqui o divertículo. Olha como a parede fica bem fininha. Então, aqui é fezes impactada, ó. Aqui é fezes. A possibilidade dessa parede, dessa espessura romper é muito grande. E aqui, ó, eu tô vendo a mucosa. Essa muscular, aqui eu tenho muscular, aqui eu tenho muscular. Olha a mucosa entrando por dentro da muscular. É isso aqui que vai acontecer. Eu tenho a camada, a mucosa vai entrando, isso aqui que é um divertículo. Quando eu vejo de lado, eu vejo essa entradinha da mucosa. Esse divertículo ele pode chegar em todas as túnicas ou entrar só na mucosa e na submucosa. E quando eu vejo de dentro, da luz intestinal, eu vejo uma bolinha. Ó, quando eu vejo endoscopicamente, se eu vejo essas bolinhas na luz do intestino, isso aqui são projeções saculares. Se eu não tiver clínica inflamatória, qual que é o diagnóstico? Diverticulose ou doença diverticular do cólon. Se eu tenho processo inflamatório associado, o diagnóstico é diverticulite. Quando eu tenho fezes impactadas que vão ficando nessa consistência pétrea, o nome que eu dou a isso é fecalito. Herniações, formações diverticulares. Divertículos inflamados, né, podem levar a sangramentos e ruptura da parede. Esses sangramentos podem acontecer, né, para fora, se esse divertículo romper, ou podem romper para dentro da luz. Então, se eu tenho hemorragia intestinal baixa, o que eu tenho que pensar? Quais são exemplos de patologias que a gente pensa quando tem hemorragia intestinal baixa? Alguém quer arriscar? Alguém pensa em alguma coisa? Hematoquesia. Você pode pensar em quê? Quando tem hemorragia intestinal baixa. Hematoquesia? Chama hematoquesia. E quais são diagnósticos? Quais são doenças que podem levar a sangramento intestinal baixo? Neoplasias, câncer de intestino, sim, é uma. Úlcera. Doença diverticular é outra. Úlcera intestinal pode. E varizes, Ronald, pode. Quando você tem varizes na região anal, chama como? Como é o nome da doença que forma Hemorroide. hemorroida? Então, são as doenças principais que cursam com sangramento. Vinícius me perguntou aqui, que agora que eu vi, quando você está na doença de Crohn e você vê granuloma, se pode ser esquistossomose? Pode. Mas a tuberculose é uma possibilidade para você pensar, porque a tuberculose ela também tem como característica o acometimento do intestino delgado. Agora eu estou saindo de diverticulose só respondendo o Vinícius. A esquistossomose ela tem por característica fazer o comprometimento de fígado e via biliar. Você pode ter ela disseminada sim, mas é pela localização. Quando você vê granulomas, você tem que pensar em verminose sim, em parasitose e em micro-organismos. Sim, você pensa também, mas a tuberculose por ser mais comum, tá? Quando tem um rompimento desses divertículos inflamados, qual é a conduta? Algumas vezes esses divertículos, eu não tenho experiência para estar falando isso com vocês não, Paola, mas assim, uma ideia superficial sem riqueza de conhecimento, que eu não estudo isso, mas como é que eles vão conduzir. Mas você pode esperar provavelmente esse processo esfriar, você tratar isso com anti-inflamatório, se for um pequeno rompimento desse divertículo, se for uma área que você rompeu e fechou, se não ficou uma abertura muito grande para a cavidade. Quando a área de perfuração é muito grande e você não fechou essa área de perfuração, não foi bloqueada por alguma coisa, pela fibrose, pela contração da musculatura que está em volta, você precisa fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então, essas são as possibilidades. Ou você vai tratar clinicamente, se foi um divertículo que sangrou, perfurou
e o processo inflamatório está se resolvendo, ou agora, se for uma área de ruptura muito grande, você tem que tratar cirurgicamente. Tanto que existem as cirurgias de doença diverticular, de diverticulite, por cursarem com processos inflamatórios agudos, perfuração. Essas perfurações, quando são grandes, podem culminar em áreas de estenose próximas, porque esses locais que têm divertículos podem ser locais que vão estar cicatrizando esse processo inflamatório junto. Então, são áreas onde a parede vai começar a ser lesionada. Ô, professora, Oi. é porque eu tô te perguntando, porque o meu avô, na semana passada, ele teve um rompimento do divertículo, né? Ele tava com diverticulite, aí teve rompimento e sangrou por 3 dias, mas uma quantidade tão significativa que tipo, lambuzava tudo, lençol e tal. Aí ele fez uma colonoscopia. Por Uhum. isso que, mas aí, só com a colonoscopia consegue, tipo, retirar esses divertículos? Isso que eu queria saber. A colonoscopia, ela serve para fazer o diagnóstico. Quando esse divertículo está sangrando, porque ele pode sangrar de 2 maneiras. Ele pode romper para cá e sangrar para dentro da cavidade. Aqui ele está sangrando dentro da cavidade. Agora, quando esse divertículo sangra aqui, se romper essa parede aqui, só se houver uma contratura e fechar, cessar esse sangramento, porque se o rompimento aqui for muito grande e ficar completamente aberto, isso aqui é cirúrgico. Agora, se tiver um rompimento aqui, ele pode estar sangrando aqui por via baixa. Então, pode esperar. E quando essa lesão for cicatrizando, esse sangue vai coagular, o processo de coagulação vai agir, esse sangramento vai cessar. Uma das principais causas de sangramento é, de fato, a diverticulite, e você pode tratar acompanhando. Se você fez uma colono e você viu que o sangramento é interno e que você não está fazendo nenhum sangramento para dentro da cavidade, você tenta tratar clinicamente. Porque, às vezes, o segmento, a doença diverticular, ele é um segmento muito extenso, então você não vai conseguir tratar cirurgicamente. Você trata cirurgicamente quando você tem uma parte aguda e você tira só aquele segmento. Se você tiver um segmento intestinal muito extenso, comprometido, você não tem por que estar fazendo a retirada de um segmento tão grande por divertículo. Entendi. Entendeu? Obrigada. Aí, se esse sangramento não está fazendo uma irritação peritoneal, sangrando para cá, está sangrando dentro da luz, você tenta ir fazendo medicação anticoagulante, você tenta outras maneiras. Esses sangramentos, quando são intraintestinais para dentro da luz e são de pequenas quantidades, é uma das possibilidades para se investigar num paciente que está com anemia, por exemplo, porque a doença diverticular pode estar fazendo esses sangramentos. Aí isso vai cicatrizando, mas aí vem outro bolo fecal para cá e pode lesionar. Você pode ter uma artéria que está passando aqui, ou pode ter uma mucosa que você fez uma úlcera, por exemplo. E todas as vezes que passar o bolo fecal, isso vai tirar a cicatrização, sangra de novo, mas você tenta tratar conservadoramente. Não é não, Vinícius. Eu já vi fazer colono, eles fazem. Não é contraindicada não, porque você tem que fazer a colono, inclusive quando você tem esses sangramentos, para você investigar se não tem neoplasia associada. O grande problema nos pacientes mais velhos e que ficam com esses divertículos é a perfuração, porque esse paciente ele fica com uma fragilidade e você tem que distender a alça intestinal. Mas se você tiver alguma lesão associada, se você não tem certeza se é o divertículo que está sangrando, você tem que excluir a possibilidade de ter malignidade associada. Então, isso é avaliado de caso para caso, mas você pode fazer o diagnóstico de certeza de ser um diverticulite ou você não ter certeza. Então, para você excluir a possibilidade de malignidade, você tem que tentar avaliar endoscopicamente. Para você colher o material endoscopicamente, é só através da coluna. Mas é um risco. Várias vezes alegam isso, né? Que foi fazer a colono e como joga o ar para distender a alça, tem o risco da perfuração. Isso é um fator complicador mesmo. Agora, não sei se existe alguma condição onde eles contraindicam completamente a colono, né? Qual é a contraindicação total, né? Para estar fazendo a colono nesses pacientes. Eu acho que usam critério de idade e condição clínica do paciente também, obviamente, se vale a pena o risco.
Mas para você estar fazendo o diagnóstico desse sangramento e avaliar se não tem nenhuma lesão maligna associada com o sangramento, você tem que estar fazendo a vista endoscópica desse segmento. Aí essa perfuração ela pode ser tamponada, quando ela é tamponada você não tem conteúdo fecal e sangue dentro da cavidade. Agora, se você tem, isso é cirúrgico, né? Aqui, ó. Ele pode sangrar para dentro da luz e ele pode sangrar para fora da luz. Quando sangra para cá, muitas das vezes isso vira fica uma cavidade aberta, isso vira um procedimento cirúrgico, porque você não consegue conduzir expectante isso aqui. Fica caindo fezes na cavidade. Isso aqui não tem jeito. Quando o orifício de contato é com a cavidade abdominal, não tem jeito. Em relação à doença isquêmica intestinal, não é uma condição tão comum, mas ela é importante por quê? Porque tem alta letalidade. É uma condição que é vista em indivíduos idosos e que tem algum transtorno circulatório, então aumenta a incidência com a idade. Essa isquemia intestinal, ela pode acontecer por obstrução arterial, venosa ou da microcirculação. Então, a gente pode ver vários tipos de isquemia. Isquemia de grandes segmentos e isquemias de pequenos segmentos. Lembrando para vocês, aquela área que era irrigada, né, mesentérica superior e mesentérica inferior. Quando eu tenho isquemia intestinal, as áreas de infarto geralmente são no intestino delgado, jejum e ilho, porque o vaso que a gente mais tem acometido nos casos de isquemia é a artéria mesentérica superior, que vai estar irrigando essa parte aqui do intestino, tá? Esse infarto, ele pode e vai levar a acometimento de toda a parede, por isso que a gente chama transmural. Se eu pensar em infarto, né, relacionado à obstrução arterial ou venosa, saber que a arterial é mais comum, 60% é mais comum do que a venosa. E qual artéria que é mais comprometida? A artéria mesentérica superior. Mas eu também posso ter trombose das mesentéricas, mas obstrução de artéria é mais comum. Eu vou ter necrose isquêmica, que é a necrose por falta de irrigação da parede, por necrose por falta de oxigenação. E algumas outras doenças podem estar relacionadas ao infarto, como doenças de torção, hérnias, vôvulo, invaginação. Saber que trombos, né, podem estar levando essas áreas de infarto e macroscopicamente eu tenho uma imagem bastante nítida, que é o segmento intestinal com essa coloração avermelhada, escura, enegrecida, a parede fica distendida, bem fina. A sede mais comum no intestino grosso é flexura esplênica e no intestino delgado, jejum e ilho. Esse segmento intestinal, que é vítima de necrose, é um segmento que está repleto de sangue. Então, nesse tipo de intestino necrosado, eu vou encontrar essa alça completamente preenchida por material hemorrágico. Quando eu abro essa peça, quando eu abro esse segmento intestinal, a luz dele está com aquele material coagulado vermelho. Então, é a característica, a imagem macroscópica, a peça do infarto transmural é muito característica. Então, o cirurgião, quando abre a cavidade abdominal e ele vê esse segmento intestinal, ele já consegue fazer o diagnóstico de uma isquemia intestinal, de uma necrose intestinal, de um infarto intestinal. A área fica com uma nítida demarcação entre a área acometida e a área saudável, e lembrar que demora-se um tempo até a gente ter as alterações morfológicas. Isso vocês viram na aula de necrose. Quando a gente tem a necrose, a morte tecidual, a gente precisa de um tempo de intervalo para as características começarem a aparecer. Foi aquilo que eu falei com vocês em relação ao indivíduo que vai a óbito. Se você fizer uma necrópsia imediatamente após o óbito, você não vai encontrar nada nesse indivíduo. Vocês lembram disso? Desse tempo que a gente precisa até o aparecimento das alterações morfológicas do infarto?
Sim? Beleza. Demora um tempo. A gente não consegue ver as alterações da necrose imediatamente. Em relação, para a gente finalizar, né, as neoplasias intestinais. Vocês lembram, então, que neoplasia é um termo que a gente usa para lesões benignas ou malignas. Quando eu falo neoplasia, eu não estou diferenciando. Quando eu tenho uma lesão, imaginem essa lesão aqui, se ela é uma lesão completamente benigna, inocente, e ela é formada por proliferação do tecido normal do intestino, desse mesmo tecido, como é que eu chamaria essa lesão? Pólipo. Então, um pólipo gástrico ou um pólipo intestinal, que são condições muito comuns, são lesões formadas pelo mesmo epitélio do intestino ou do estômago, e são lesões onde eu tenho crescimento do epitélio. O nome pólipo significa que o patologista que dá essa nomenclatura fez um diagnóstico de lesão completamente benigna. Se eu começo a ter as atipias epiteliais e arquiteturais, eu vou chamar de adenoma. Adenomas é evolução de pólipo? Não, nem sempre. Uma lesão pode começar a ser adenomatosa. Lesões adenomatosas são benignas, mas são precursoras do adenocarcinoma. São lesões que a gente vai classificar como displásicas. Adenomas são lesões displásicas. Eu já tenho um pouco de alteração do tecido e tenho uma chance aumentada para o desenvolvimento de malignidade. Eu preciso ter atenção. Eu não vou ver uma lesão adenomatosa e deixar ela no intestino. Se eu encontrar uma lesão com características adenomatosas, eu preciso retirar. Para quê? Para não deixar que essa lesão evolua para câncer. Homens e mulheres podem ser acometidos de igual incidência e a chance do desenvolvimento de lesões adenomatosas aumenta com a idade. Esses adenomas, eles podem ser assintomáticos, serem um achado nesse paciente, ou podem cursar com sangue oculto. Então, quando eu vou investigar sangramento nas fezes, além de varizes, que são as hemorroides, doença diverticular e neoplasia, tem as lesões polipóides ou adenomatosas que também podem sangrar. Vocês imaginem você ter uma lesão dessa, ou uma lesão dessa que está dentro do lumen intestinal. Quando passa o bolo fecal, a possibilidade de essa superfície aqui ser machucada pelo conteúdo fecal é muito grande. Então, eu posso ter um sangramento. Displasias podem ser de baixo ou alto grau, e as displasias de alto grau são mais próximas do desenvolvimento de adenocarcinoma. O que eu encontro numa lesão adenomatosa? Isso que eu falei para vocês, ó. Mudança do tipo de célula, alteração na arquitetura da glândula, pleomorfismo nuclear, hipercromasia nuclear. Isso são características que o patologista vai analisar para decidir se vai chamar de pólipo ou se vai chamar de adenoma. Os adenomas, eles podem ser assim, ó, céssio, e esse aqui é o quê? Pediculado. Olha o pedículo aqui. Pediculado significa que está preso na superfície através de um eixo, tá? Podem ter a superfície mais arredondadinha e lisa, ou podem ter esse aspecto aqui em framboesa, ou um aspecto vegetante. A gente também pode chamar isso aqui de vegetante. O adenoma com displasia de alto grau aumenta, né, a possibilidade para o desenvolvimento de um adenocarcinoma. Adenocarcinomas são as lesões, né, a neoplasia maligna mais comum do trato gastrointestinal. E hoje em dia, carcinoma de intestino é uma lesão extremamente comum em homens e mulheres. É um dos tipos histológicos de câncer mais comum, a localização mais comum. Acredita-se que é uma doença que está aparecendo nessa quantidade maior relacionado à dieta. Homens são mais acometidos e começam a aparecer em torno de 60 anos. Predisposição individual e fatores genéticos. Doença inflamatória intestinal, principalmente a retocolite ulcerativa, aumenta a possibilidade para o desenvolvimento de câncer coloretal. Isso aqui é bastante importante para vocês saberem. Esses tumores,
eles ficam indolentes durante um tempo, ou seja, eles podem não dar clínica durante um tempo, por isso é tão importante. Em pacientes acima de 50, eu não sei como que os gastros estão fazendo de protocolo hoje, mas é muito importante você rastrear, inclusive em pacientes mais novos, naqueles que têm história familiar de câncer coloretal. Então, se tem história familiar de câncer coloretal, o rastreio deve começar mais cedo. Se não tem história familiar de câncer coloretal, ainda assim, em torno de 50 anos, eles estão indicando hoje começarem com rastreamento colonoscópico. Saber que tumores do cólon direito, eles sangram mais, e tumores do cólon esquerdo obstruem mais. Isso é importante porque os tumores do cólon direito podem cursar com anemia ferropriva. E os tumores de cólon esquerdo, mais com sangue oculto e mudança do hábito intestinal. Então, existem aqueles tumores que têm como característica aparecerem como sangramento nas fezes e aqueles que vão evoluir com alteração do hábito intestinal. Isso aqui é pergunta de várias provas, então tentem decorar isso de alguma maneira ou fazer alguma associação, porque é importante. Esses tumores do cólon esquerdo, eles têm mais tendência a ter um crescimento anelar, e os do cólon direito é um crescimento mais exofítico. O que é exofítico? Aqui está a luz. Isso aqui é um crescimento exofítico. E como é que é um crescimento anelar? Vamos imaginar que está circundando, né? Fechando, tá? Isso é a diferença. Aqui tem, ó, crescimento anelar. Vai crescendo, proliferando na parede. E aqui um crescimento exofítico, fazendo uma vegetação na parede intestinal. Esses tumores, eles podem ir crescendo e eles irem fechando a luz intestinal. Então, qual que é uma das possibilidades de um tumor gastrointestinal, de um tumor intestinal, dele evoluir? Com obstrução intestinal. E se eu tenho a obstrução de um segmento intestinal, o que vai acontecer com esse segmento intestinal? Risco de perfuração. Esse segmento anterior, ele vai estar lidando com uma pressão muito grande, que o bolo fecal vai chegar e ele não vai conseguir ultrapassar essa área. Então, eu tenho risco de ruptura, de perfuração desse segmento. Aqui, como é que eu classificaria essa lesão? Essa lesão é uma lesão de aspecto vegetante. Isso aqui que eu tinha falado para vocês, ó, aspecto de couve-flor, aspecto de brócolis, só para vocês saberem como é um aspecto vegetante. Esse aspecto tipo uma árvore. Esse aspecto, essas áreas aqui podem ser mais arredondadas ou podem ser mais pontiagudas. Isso é uma possibilidade de apresentação dos carcinomas. Isso não é regra. Ele pode ser mais vegetante ou ele pode ser mais ulcerado. Aqui é uma lesão mais ulcerada, centro necrótico e bordos elevados. E uma outra coisa chama atenção nessa imagem. Eu tenho aqui um pólipo, então eu posso ter as duas lesões. Eu posso ter um pólipo e posso ter um tumor, eu posso ter o tumor e posso ter um divertículo, eu posso ter um adenoma e ter um pólipo. Então as lesões podem aparecer junto com outras. Por isso a gente ter um divertículo não nos deixa livre de ter que investigar a possibilidade de uma malignidade associada. Aqui uma lesão úlcero vegetante. Eu tenho centro ulcerado e os bordos elevados, os bordos vegetantes. E aqui eu tenho uma mucosa preservada, um segmento preservado. Aqui eu tenho um pólipo, aqui eu tenho um pólipo e aqui eu tenho um tumor maligno. Uma lesão vegetante neoplásica maligna, um adenocarcinoma de intestino ao lado de 2 pólipos intestinais. Existe a possibilidade, se esse paciente... Aqui tem outro pólipo. Existe a possibilidade daqui ter sido um pólipo um dia, ter tido uma transformação displásica e virado um adenocarcinoma? Sim, é uma possibilidade. Ou a lesão pode ter começado como uma lesão maligna, uma outra possibilidade. O que eu preciso saber em relação ao adenocarcinoma, que é o tumor mais comum? Adenocarcinoma é o tumor que forma
glândula. Esse é o adenocarcinoma tipo intestinal, o tumor intestinal que forma glândula. Quando a gente viu lá no estômago e no esôfago, o adenocarcinoma, que é pouco diferenciado, ele tem um tipo celular que é bastante característico. Qual que é esse tipo celular que a gente vê nos adenocarcinomas pouco diferenciados que são mais agressivos? Qual é o tipo de célula? Células em anel de Synnet. Então, essas células elas podem ser vistas no esôfago, no estômago e no intestino. Essas são as células que a gente usa para fazer o diagnóstico de adenocarcinoma pouco diferenciado. Então, o patologista usa para fazer o diagnóstico de adenocarcinoma bem diferenciado, de estômago e intestino, a formação de glândulas. E do adenocarcinoma pouco diferenciado, a presença das células em anel de Synnet. São essas células com núcleo excêntrico, ou núcleo rechaçado para a periferia, e cheio de muco aqui no citoplasma. Prognóstico vai depender do tipo histológico, se é pouco ou muito diferenciado, bem diferenciado, o quanto que invade, se infiltra linfonodos, se invade vasos, as margens cirúrgicas se estão preservadas e se eu encontro metástase, saber que as metástases de adenocarcinoma de intestino são principalmente para fígado, pulmão e ossos. Esses são os principais sítios. Quando a gente vai ver uma cirurgia de intestino, se aqui eu tenho o tumor, a minha margem cirúrgica, no ato cirúrgico, é a ressecção completa desse segmento. Aqui e aqui, por exemplo. Aqui eu tenho certeza que o tumor saiu todo. Só que existe uma outra margem cirúrgica, que é a margem cirúrgica do próprio órgão, que eu preciso saber se esse tumor entrou em todas as camadas do órgão ou não. Quanto mais o tumor entra nas camadas do órgão, mais agressivo ele é. Tá? Alberto está travando. Vocês conseguiram ouvir a última parte que eu falei, da margem cirúrgica? Posso repetir. Existe... eu vou repetir. Quando a gente... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, isso é um dos procedimentos que o patologista faz no ato cirúrgico também. Quando você vai fazer uma cirurgia de intestino, vamos supor, aqui está o segmento intestinal. Aqui está o tumor dentro do intestino. Quando o cirurgião vai operar essa pessoa, o que ele precisa fazer? Ele precisa vir tirar o segmento aqui e tirar o segmento aqui. Essa margem cirúrgica, longe do tumor aqui e longe do tumor aqui, é importante, porque a cirurgia precisa tirar todo o tumor do paciente. Isso aqui é o que o cirurgião consegue fazer. Só que existe um outro fator que agrava a presença desse tumor. Vocês imaginem que aqui está a parede do intestino. Aqui tem mucosa, submucosa, muscular, serosa e a gordura. O tumor, ele pode, vendo de lado, ele pode estar aqui comprometendo a mucosa e a submucosa. Ele pode estar aqui comprometendo até a serosa. Ou ele pode estar aqui comprometendo a gordura e até sair da gordura. Então, existe essa margem aqui de tirar o tumor e essa que é a infiltração da parede. Em qualquer órgão que a gente estiver analisando, vocês têm que pensar na infiltração da parede. O que é a parede do órgão? É tudo que constitui o órgão, certo? Um tumor, no trato gastrointestinal, a gente tem isso bem nitidamente, que é um órgão oco e tem uma parede de mucosa, submucosa, muscular e serosa. O tumor que infiltra todas as camadas da parede é um tumor que tem mais agressividade do que um tumor que é superficial. Esse tumor é mais agressivo do que esse, que ele está infiltrando a parede toda. Se o tumor infiltra até essa parede aqui, a chance dele sair do intestino e comprometer outros órgãos é maior do que esse daqui. Esse tumor aqui, eu tenho maior chance de conseguir curar o paciente do que esse. Tá? Conseguiram entender isso que eu fiz nesse desenho? Sim?
Tá aqui. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Ai, não sei o que eu fiz. De boas? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver como eu volto para ver vocês. Foi ótimo. Então tá, pessoal, eu tentei colocar aqui. Eu não tô conseguindo mais ver nada, não tô conseguindo voltar na página, não. Eu tentei colocar aqui as coisas que o Falcão tinha dado, não é aqui, para vocês poderem estar estudando o mesmo conteúdo. E vocês estão me ouvindo? Eu já não estou nem me vendo mais, pessoal, mas eu tô aqui, a matéria da P1 vai até aqui, vai até intestino, sim. Na semana que vem, vocês começam a ter o conteúdo para a P2. Não cai mais esse conteúdo. Tá? Eu voltei na tela que eu queria. Vou disponibilizar, eu já coloquei no AVA a aula que eu dei na semana passada, o slide, e coloquei a gravação também. Eu já vou colocar a gravação dessa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando mensagem para mim, tá? A prova de vocês é só dia 17, a gente não vai se encontrar até dia 17 mais, porque as próximas 2 aulas são do Falcão, mas a gente tem contato no grupo, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês vão falando comigo lá, tá bom? Obrigada, bom final de semana para vocês. Bom final de semana, professor. Valeu. Final de semana.